Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Foi uma semana diferente, a do Papa, operado a 7 de junho por causa de uma hérnia abdominal. A intervenção decorreu sem problemas e abriu caminho a uma convalescença serena no Hospital Gemelli de Roma, com perspectivas de plena recuperação. Se hai il privilegio di starci a contatto, quell'uomo ha la testa di un sessantenne. Lei mi parlava fisicamente, mi raggancio alla domanda di prima, quando è stato deciso? Quando lui ha deciso di operarsi il giorno dopo, perché lui già l'ha fatti questi calcoli, lui ha detto agosto devo andare lì, no? Adesso non lo so, a novembre lì, mi opero domani così posso rispettare i miei impegni. Questo è quello che ha detto, poi per queste cose però risponde lui. Dal punto di vista medico lui potrà affrontare meglio di prima, qualora volesse mantenere gli impegni, tutti gli impegni, sia all'interno che all'esterno della Santa Sede. L'informazione che abbiamo dato è che le udienze della prossima settimana, quelle fino al 18, sono cancellate. Per tutto il resto al momento restano in piedi. No dia de Santo António, Francisco publicou a sua mensagem para o 7º Dia Mundial dos Pobres. O Papa pede que ninguém desvie o olhar de quem está em dificuldade, como as crianças que vivem em zonas de guerra, os que são explorados no trabalho e os jovens, prisioneiros de uma cultura que os faz sentir um falhanço. A celebração acontece este ano, a 19 de novembro, penúltimo domingo do ano litúrgico. Perché l'indigenza e la povertà è determinata anche dal non poter arrivare alla fine del mese, come dice esplicitamente il messaggio. Però è solo una parte. C'è un'altra parte che è quella più dimensione culturale, cioè l'esigenza anche attraverso la legge di cambiare mentalità, di cambiare quello che tante volte è l'atteggiamento di indifferenza o di disprezzo che porta poi all'emarginazione. Questo è un fenomeno culturale, come che c'è un'educazione, una formazione e questa deve essere fatta in tutti i luoghi. Deve essere fatta nella scuola, deve avvenire in famiglia, deve avvenire là dove c'è il luogo dell'incontro, il luogo dove le persone crescono insieme. Ecco, a livello legislativo credo che si possa e si debba anche intervenire su questa formazione che restituisce la dignità a ogni persona. O Vaticano recebeu no sábado um encontro internacional sobre a fraternidade humana, reunindo vencedores do Prémio Nobel, artistas e jovens de vários países, incluindo a Ucrânia e a Rússia. O Papa associou-se à celebração com uma mensagem lida durante a cerimónia final do evento, na Praça de São Pedro, na qual pede uma aliança espiritual e social para a humanidade. Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per aver organizzato questo incontro e per aver dato vita alla dichiarazione sulla fraternità umana, elaborata stamani dagli illustri premi Nobel presenti. Credo che essa ci offra una grammatica della fraternità e sia una guida efficace per viverla e testimoniarla ogni giorno in modo concreto. Avete lavorato bene insieme e vi ringrazio tanto. Facciamo in modo che quanto vissuto oggi sia il primo passo di un cammino e possa avviare un processo di fraternità. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Uma semana agora em análise pelo chefe de redação da agência Eclésia, Otávio Carmo. Cumprimento, muito boa tarde. Olá, Paulo, boa tarde. Obrigado, Otávio, por estar novamente aqui connosco, precisamente num contexto muito especial, sim, inesperado, diríamos, sim, não é? Mas desde logo esta decisão de realizar a intervenção cirúrgica neste momento, neste mês, início do mês de junho, mostra que o Papa, ok, é um
um facto que tem de passar por ele, Sim. Mas determinado em continuar o programa que tem para este ano. Como o cirurgião que operou o Papa explicou, e é bom citar o especialista, de facto não era uma situação urgente no sentido de ser uma situação aguda, foi uma situação que se foi agravando ao longo dos últimos meses, porém a certa altura era incontornável operar. E aquilo que se mostrou na peça e que foi também explicado pelo médico é que o Papa levou em consideração aquilo que é a sua agenda dos próximos meses para decidir operar já e não, por exemplo, daqui a 2 meses. Também convém lembrar, quem acompanha também a Eclésia e a totalidade do Papa, que habitualmente o Papa Francisco faz um mês de pausa, nem lhe vou chamar férias, mas pronto, faz um mês de pausa em julho, não lhe vou chamar férias porque ele continua no Vaticano, no sítio do costume, muda só ligeiramente a sua agenda, não há audiências públicas e, portanto, há aqui uma combinação de fatores entre o que há para fazer até o final do ano, porque não é só, embora para nós seja muito importante a viagem a Lisboa para a JMJ, eu destacaria sobretudo a realização da primeira grande reunião sobre a sinodalidade, que é um projeto central do pontificado. E há outras viagens previstas e também. Há uma viagem no final, que é de final de agosto, que é muito significativa, que é a Mongólia, implica muitas horas de voo, um esforço físico muito grande. Portanto, há uma vontade de fazer, há uma vontade de levar por diante o pontificado e, portanto, a operação acontece agora, aconselho médico, mas também tendo em consideração aquilo que é enfim, o panorama próximo do Papa Francisco e da sua atividade. E tudo foi feito para que, de facto, esse programa possa ser cumprido sem grandes percalços. A ideia, obviamente, que logo à partida há um fator que joga muito a favor dessa vontade, que foi ter decorrido bem, sem complicações, tanto a operação como o pós-operatório. Isso é aquilo que se esperava no melhor cenário. E é com esse melhor cenário que se tem trabalhado. É com esse melhor cenário que toda a gente está a trabalhar, aliás, desde o início. E acho que é bem que seja assim. E, portanto, eu penso que neste momento, tendo em consideração tanto o pós-operatório como a perspectiva habitual do Papa Francisco fazer um mês de maior pausa em julho, que, enfim, com todo o respeito, mas podemos esperar um Papa em grande forma em Lisboa, sem dúvida. Do que temos previsto na agenda do Papa, portanto, até 18 de junho, sim, neste momento não há há atos públicos, chamemos assim. Penso que isso foi conversado entre a Santa Sé, o Papa e a equipa médica, que fez muita questão de manter o Papa na primeira fase da convalescença, já não apenas o pós-operatório, mas a convalescença, enfim, aquele momento em que já poderia estar em casa a recuperar, mas que ficasse ainda ali, foi explicado. Enfim, nós não temos tempo para passar 22 minutos numa conferência de imprensa, mas como houve uma rede que foi implantada na parede abdominal, que é uma prótese, é importante que essa rede não rasgue. Eu peço desculpa aos técnicos e em especial a minha mulher que me tem ajudado muito nestas questões, mas para que se perceba, porque o rasgar dessa rede implicaria um regresso à sala de operações e ninguém quer isso. E, portanto, a ideia é que serenamente o Papa possa sair do Hospital Gemelli já pronto para trabalhar. E isso é uma consideração que a própria equipa médica tem noção. De que estamos a falar de um homem de 86 anos, não estamos a falar de um homem que está na reforma, com um ritmo de vida mais calmo, sem compromissos ou com compromissos limitados, enfim, porque isso não implica. É um homem que é chefe de Estado, é um homem que é líder de milhões de pessoas, líder espiritual de milhões de pessoas em todo o mundo e que tem compromissos de governação e de liderança imediatos. É natural que se queira dar o ok, a luz verde para essa saída, quando houver pelo menos um grau de certeza relativo, significativo, de que vai correr tudo bem. Estamos a gravar esta conversa um dia antes dela ser emitida, portanto, alguma coisa pode acontecer. Nós conhecemos também muito bem o Papa Francisco. Exatamente, mas era precisamente isso. Que ele pode entender que estando já numa fase da recuperação, pode continuar em Santa Marta, onde reside, onde aliás há um ambulatório e, portanto, há um serviço médico, pelo menos básico, mais para aquilo que for necessário nesta fase, e esperamos que não seja necessário mais nada, aliás é essa a perspectiva, e portanto pode pedir uma alta antecipada, como qualquer doente faz, não é? A sua responsabilidade, e isso pode acontecer. A equipa médica tinha pedido que ficasse no hospital, pelo menos eu diria até 18 de junho, que é a tal data em que as audiências estão suspensas.
São dois cenários. Eu diria que há esse mais clássico do Papa permanecer até 18 de junho, fazer o Ângelus ainda no Hospital Gemelli e agradecer a toda a equipa médica no local, no serviço que prestaram, agradecer, chamar a atenção para os outros doentes que permanecem, para os que não têm, como tem feito nas suas outras Teve lá na altura da Páscoa, não é? E depois então regressar ao Vaticano e continuar a rotina normal. Como aliás, e como diz o médico, continuar a rotina normal, mas melhor do que antes, porque já não tem um problema de saúde significativo. Sim. E esse é muito também o estilo do Papa Francisco, esse ambiente de trabalho no seu escritório, onde gosta muito de estar e de trabalhar. Nós também temos de pensar que estamos numa fase, eu não gosto de fazer afirmações muito pomposas disto, mas estamos numa fase decisiva do pontificado. A JMJ é um grande encontro, é uma consagração do que foi o Sino de 2018 sobre os jovens e aquilo que eles podem representar num mundo pós-pandemia. Essa é a primeira grande questão. A segunda grande questão, e para mim muito, muito importante, é a questão do sínodo, da dinâmica sinodal que foi lançada em 2021, numa abertura muito significativa aos leigos e às mulheres nesta próxima Assembleia Sinodal de Outubro, com muita gente inesperada, digamos assim, do que pensaríamos há 10 anos, com direito de voto, de palavra, num debate sobre o futuro da Igreja. E esse é um momento que vai definir, do meu ponto de vista, o legado histórico do Papa Francisco e do seu pontificado. E penso que ele tem consciência disso. Portanto, é natural que queira trabalhar muito sobre aquilo que vai dizer, sobre aquilo que tem chegado. O instrumento de trabalho desse sínodo terá a ser preparado pela equipa do Secretariado-Geral e deverá chegar às mãos do Papa proximamente. Há muito que fazer, realmente. E há muito que fazer até desse ponto de vista, que diria quase mais intelectual e teórico, de leitura, de gabinete. E, portanto, acaba por ser uma fase também interessante para fazer isso. E esse, sem dúvida nenhuma, que é um grande projeto do Papa Francisco, que entra agora na sua fase mais final. Sobre o programa da visita do Papa a Portugal, que foi conhecido no dia em que foi internado, não é? Para a intervenção cirúrgica. Sim, foi na véspera, foi no dia 6. Não é de admitir que se façam alterações. Eu penso que é cedo para sabermos isso. Eu penso que o programa foi muito ponderado. Essa é a primeira coisa. Eu, pessoalmente, e tu sabes disso porque eu conversei contigo, surpreendeu-me, achei que o programa iria ser um pouco mais leve. Mas essa ponderação foi feita entre os organizadores e a Santa Sé e o Papa. E, portanto, se ele assumiu o programa é porque se sente confortável com ele. É verdade, apesar de tudo, as distâncias que terá de percorrer em Portugal não são muito significativas. Isso é um bom sinal. Está especialmente concentrado na área de Lisboa, embora haja uma passagem por Fátima. E aquilo que está previsto, eu penso que é possível ser cumprido sem excessos de problemas. Também, se for preciso ajustar, não me parece problemático ter 3 ou 4 eventos que possam estar espalhados, concentrá-los num único local. Não me parece que seja por aí que o programa se vai deixar de cumprir, sim. Uma referência ainda para, aliás, que vimos na peça, esse encontro sobre a fraternidade que decorreu no Vaticano, e a divulgação da mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, no dia de Santo António. No dia de Santo António, patrono. É uma tradição. São dois temas centrais no pontificado, a questão da fraternidade, de juntar gente das diversas proveniências políticas, filosóficas, religiosas, culturais, para lançar uma declaração comum no Vaticano. É muito importante, é um tema que é muito querido ao Papa, aliás, inspira a encíclica Fratelli Tutti, em relação ao nosso Santo António e ao Dia Mundial dos Pobres, que é um tema também fundamental, a forma como o Papa olha para o mundo atual, é uma iniciativa para as desigualdades, foi uma criação dele, e chamar a atenção não só para o plano macro, estrutural, estruturante da sociedade, mas para o plano micro, que é um clássico da Igreja Católica, se calhar muita gente às vezes reage um pouco epidermicamente mal, que é cada comunidade trata dos seus pobres. E cada comunidade é começar dentro de cada casa a possibilidade de ir ao encontro dos mais pobres e de os ajudar. E essa dupla dinâmica da mensagem é muito importante e é muito o que é o Papa Francisco no seu essencial. E esse era um propósito do nosso Padre Américo. É verdade, é verdade. Daí eu lembrei-me exatamente. Exatamente, cada comunidade a tratar dos seus pobres. E será, sem dúvida nenhuma, por muito que, a mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Pobres normalmente é publicada neste dia 13 de junho. O encontro sobre a fraternidade também estava previsto e realizou-se.
Mas no meio deste momento da história do pontificado, marcado pela fragilidade do Papa, esse tema da fraternidade manteve-se em cima da mesa. Sim, isso também é significativo. É um excelente sinal, até para algumas considerações um pouco escatológicas que têm surgido sobre a JMJ. O encontro estava programado e realizou-se. A mensagem do Papa foi lida. É assim que as coisas funcionam com o Papa Francisco, é assim que as coisas funcionam com a Igreja Católica. É preciso deixar claro. Eu voltei ao que disse ainda há pouco. Nós normalmente falamos sobre o melhor cenário. E é porque queremos trabalhar com ele. Caso contrário, não o projetávamos. Agora, isso não quer dizer que não há outros cenários previstos. E, sobretudo, o encontro de sábado, acho que foi um excelente sinal. Foi um encontro muito interessante, muito bem programado, muito bem realizado, muito significativo, que deixou mensagens muito fortes. E o Papa associou-se a esse evento. Ou seja, há possibilidade de lançar mensagens e de fazer encontros significativos que não rodem necessariamente à volta da figura do Papa. E acho que isso foi também um grande sinal de humildade, de capacidade de organização por parte da Santa Sé e de confiança. Quem estava lá é que ficou responsável por dar vida a este encontro. E a declaração que eu convido toda a gente a procurar e a ler sobre a fraternidade é um excelente testemunho do que é possível fazer quando as pessoas se encontram com um objetivo bem definido. Fica esse desafio. Otávio, obrigado pela tua análise e pela perspectiva para os próximos meses deste pontificado. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia.